Pronto, tô gravando aqui, pastor Lucas. Pode ir. Glória a Deus. Então vamos ler aqui Lucas 14, 25. Eu só vou fazer uma oração para poder ficar completa a live gravada, né? Não desfazendo da oração, mas concordando com a oração que já fizeram. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esteja nos ungindo, nos capacitando para esse momento, para trazendo tua palavra, meditação, Senhor, com profundidade, Senhor, com desprendimento, Senhor, da nossa carne e com a leveza do teu Espírito Santo e a profundidade do teu conhecimento. Nós possamos ser edificados, Senhor, para vivermos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pelo qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem a comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. No qual o rei, indo guerrear a guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, mandará embaixadores e pede condições de paz. Manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então aqui, irmãos, tem 1, 2, 3 parábolas, né? Num único verso, numa única passagem, tentando falar sobre o mesmo assunto. Vamos ver aqui que clamar a Deus para o Senhor dar a conexão sobre esses 3 pontos, né? Porque 2 aqui parecem estranhos, né? Dentro do contexto. Nós temos uma impressão psicológica, conceitual das nossas ideias, que ela está no nível chamado superficial, né? Intelectual, superficial, que não corresponde às disposições do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração é totalmente indisposto e a gente diz da boca para fora que está disposto. Quando Jesus convidou seus discípulos para seguir, ele conhecia os corações e mesmo aqueles que já se dispuseram de pronto, como Mateus, Deus teve que trabalhar no coração de cada um deles para que realmente eles estivessem prontos. Porque o apóstolo Pedro, depois que Jesus morreu, ele não creu que Jesus ressuscitou. Ele disse assim: eu vou voltar a pescar, né? Então, mas João teve uma outra atitude. João creu que Jesus ressuscitou, foi um dos primeiros a ver Jesus ressuscitado. Então, tudo depende da intimidade do coração. A gente precisa entender que existe uma conexão mais profunda entre nós e Deus e que a gente precisa redescobrir. Redescobrir significa que ela está oculta. E quando essa conexão se redescobrir em nós, a gente realmente se sente um estrangeiro aqui no mundo. Por quê? Porque a prerrogativa, a necessidade para você ser arrebatado, além de crer em Jesus, perdoar seus pecados, ter todos os pecados perdoados, ter toda a vida santificada, a renúncia de si mesmo, então, você precisa estar se sentindo estranho a esse mundo. É essa a sensação que o Senhor quer que nós estejamos. Sensação de estrangeiro. Quando você vai para outro país, você não sabe falar a língua, você não sabe os costumes, você não sabe a rua, os lugares que tem que ir e assim por diante. Então, o Senhor quer que nós tenhamos essa sensação para que nós sejamos arrebatados. Aí você fala assim: mas eu ainda não estou com essa sensação. Então é o seguinte: você creu em Jesus, se arrependeu, então busca a santificação. E a santificação vai mortificar a sua carne. E é Deus quem mortifica. Agora, essa sensação de desprendimento, ela tem que nascer, além do aborrecimento com toda a injustiça
que existe no mundo, né? Em todos os níveis do mundo, né? Educação, política, religião, qualquer coisa. É uma sensação de pertencimento espiritual a Deus, do qual você gastou essa vida e não quer mais que ela te envolva, ou que ela te capture. Você quer que ela passe. Porque você tem uma perspectiva de um reino que já está pronto, que é o reino de Deus. Eu falei aqui numa das lives que eu vi a minha casa celestial pronta. Estavam colocando materiais muito especiais na parede. Então, essa sensação de mudança, de transferência de um lugar para o outro, é uma sensação muito importante para nós estarmos realmente com o espírito de quem vai ser arrebatado. Tanto os 144 mil, que eu acredito que já estão, né, talvez minimamente faltando qualquer desprendimento, como a noiva. Por quê? Porque todo esse sistema que fomos envolvidos, desde o Éden até agora, é falso. Nós estamos dentro de uma matrix, como se fosse um sistema de computador, como alguns cientistas falam, que isso aqui é uma simulação. É tão interessante isso que as pessoas que têm a QM, elas têm a sensação de que lá é mais real do que aqui. O som é mais penetrante, a visão tem mais cores. Aqui nós temos um espectro de 7 cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxa, lilás, né? Tem as outras cores, né? Infravermelho e ultravioleta, que a gente não enxerga. E as pessoas que têm QM, elas têm a sensação de verem milhões de cores. Dizem que uma mulher, que as mulheres são mais sensíveis às cores do que os homens, podem conseguir enxergar 32 tons de cores. Né? Para cada cor, 32 tons. O homem enxerga 16. Tem alguns animais que enxergam 64 tons. Então veja, né, a diferença. Se nós enxergássemos mais cores, se nós ouvíssemos mais som. Os que têm EQM também relatam que quando eles olham, eles estão vendo 360 graus. Eles não estão olhando para frente com algo atrás que eles não conseguem ver. Então, hoje, nós temos um programa de computador que faz essa filmagem em 360 graus. Né? E é até projetado numa sala, ao invés da câmera ficar atrás, como no cinema, ela fica no centro e a parede é circular. Então, veja que sensação interessante seria você acordar no céu com uma visão 360 graus, com o teu paladar muito mais detalhista para todos os sabores, com todo o seu olfato muito mais rebuscado para todos os cheiros, né? E o seu tato muito mais sensível, a sua visão muito mais aguçada e, né, envolvendo todo o ângulo de 360 graus, né? A sua audição, ouvindo todos os sons, até o andarzinho de uma formiga na folha. Como você não se sentiria participante de tudo que está ao seu redor? Você estaria num estado de integração com o ambiente maior do que aqui. Porque aqui alguns sons não são audíveis para nós, algumas cores não são visíveis e assim por diante. Então a nossa participação aqui nesse mundo é como se você estivesse olhando por dentro de um tapa, aquela visão que o pessoal põe no boi, né, que tampa aqui a lateral e o boi só olha para frente. Então essa visão que nós temos dessa terra ou dessa existência, ela é que nem esse tapa-olho do boi, só olha para frente. E é tão verdade que a gente não vê o passado. A gente só olha para o futuro. E a gente só olha o futuro seguinte, né, instantaneamente seguinte, nem muito para longe. Talvez alguém receba um déjà vu, uma revelação.
Mas o que acontece é que alguém também relata que no céu tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A sensação de eternidade te dá uma paz. Existe também na ZQM um relato de que quando a pessoa está subindo, que a alma dela, o espírito se desprende fora do corpo, tem um estado do qual ela não sente mais nenhum pecado, nenhum pensamento mau, nenhum aprisionamento, sensação neurótica, de medo, de culpa. É uma sensação de plenitude que invade seu coração. Aí eles relatam também que eles entram num túnel, né? É como se fosse um buraco de minhoca do ponto de vista científico, e chega num lugar muito limpo, que tem uma natureza exuberante, muito mais do que a daqui, e olha que aqui na Terra tem lugares muito limpos. É um jardim, né, praticamente. Depois essa pessoa entra num outro lugar, que onde tem, parece que, uma cidade, até chegar ao trono de Deus. Então, o irmão Eduardo, do canal Yeshua, ele tenta fazer uma descrição dessa, que ele chama de Aion, ou eternidade, né? E eu fiz aqui um desenho aqui também, usando a inteligência artificial, para pegar o mundo dos anjos, né? E o mundo de Deus, o Kairos e a eternidade, como sendo algo mais amplo do que aqui. E aí, chegando nesse mundo mais amplo, a descrição que eles fazem também, que o espaço que o céu ocupa é muito maior que o que a Terra ocupa. E que o céu da Terra é pequeno, todo esse universo estrelado aí, que está ao redor da esfera da Terra, é pequeno em relação ao outro espaço que está ali. Né? É como se fosse uma camada de cebola bem externa e nós somos aquele miolinho da cebola, né? Então, tudo no céu é exageradamente grande, exageradamente pleno. E nós só conseguimos fazer essa inspeção por imaginação. Mas quando algumas pessoas têm essas experiências, eles têm um estado de quebrantamento e desprendimento tão alto que eles não têm vontade de voltar. Eles sentem tanta paz, mesmo que tenha as pessoas que eles amam, família ou parentes aqui, mas eles não têm vontade de voltar. E alguns, né, pedem para voltar porque se preocupam, né, com a salvação de outros, e outros não querem voltar, mas o Senhor fala, não, você ainda não terminou a sua trajetória lá, e você precisa anunciar o que você viu aqui. Então, eu acredito que se você for para um lugar como esse, nem que for por uma fração de alguns segundos, né, até o tempo também é diferente, enquanto pessoas passam 10 minutos mortas, parece que passaram dias lá no céu, uma relação de tempo também bem diferente, né, 1 hora, 2 horas. O irmão Eduardo ficou 4 meses de coma, parece que ele ficou 20 mil dias no céu, 40 mil dias, é bem diferente a escala de tempo. E ele aprendeu coisas inefáveis. Então, eu acredito que se você tivesse essa sensação, que não fosse mental, mas fosse uma sensação profunda mesmo do coração, você, quando voltasse, você se sentiria estrangeiro. Ainda mais sabendo que você não é daqui mesmo e que seu espírito veio de lá. Com certeza você voltaria com uma estranheza muito grande sobre tudo que você vê, você acharia feio, as coisas mais belas aqui você passaria a achar feio, né? E você sentiria estranho, né? E até o irmão Getúlio falou que quando você se retoma ao seu corpo, você sente o corpo pesado. E você sente uma sensação assim, como uma coisa repugnante ao entrar de volta no seu corpo. Então, Jesus ele está falando aqui que para nós seguirmos a gente tem que deixar tudo por amor a ele.
Então, essa renúncia de si mesmo, ela é um tratamento que tem que começar no momento da conversão, porque o fim da conversão é o arrebatamento. O fim da conversão é o dia que Jesus vem para você, ou seja, no arrebatamento, ou seja, no dia da sua morte. E ele quer te encontrar com saudades do céu, com saudades do Pai, com saudades da família celestial. Algumas pessoas contam, né, que houve a batalha no céu, houve uns anjos que ficaram do lado de Deus, outros que se rebelaram contra Deus, viraram os anjos caídos, e teve aqueles anjos neutros, né, que foram forçados a decidir que situação deles deveria ser, e começaram a se encarnar como filhos de Adão. Eu não posso dar um aval dessa doutrina, mas eu acho curiosa. Eu só dou aval daquilo que eu realmente experimentei, ou que eu tenho alguma experiência ou revelação de Deus, mas eu não descarto a possibilidade. E então, eu acho curiosa no sentido que seria maravilhoso para mim, mesmo que eu descobrisse que eu tinha sido um anjo neutro, mas pelo menos a sensação de pertencer ao céu seria maior do que a de pertencer à terra. Porque quando a gente começa a ser carnal demais aqui nesse mundo, a gente vai pesando de uma tal forma que parece que a gente não quer largar daqui. Quando eu era criança, eu tinha uma sensação de que eu estava num lugar tão gostoso, e fui obrigado a nascer. Era essa sensação que eu tinha. Era um pouco como esse anjo neutro, mas eu não conseguia conferir se eu era um anjo que ficou neutro, né, entre a guerra celestial de Deus contra Satanás, mas essa doutrina veio aparecer agora. Existe indício de que ela seja verdadeira, mas está na segunda, terceira, quarta camada de interpretação. Né? Então vamos deixar que as coisas se revelem mais proeminentemente para frente. Mas é interessante que o Senhor nos pede para nós renunciar a nós mesmos, para a gente poder alinhar o que a gente diz e o que a gente fala com o que realmente está no coração. Porque se você diz assim, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ser arrebatado. Mas se você não está totalmente desprendido, ou totalmente íntimo de Deus, que é uma outra parte, de você andar com Ele todos os dias, pedindo para Ele mostrar o que Ele quer que você faça cada dia, e ouvindo a sua voz, e procurando não falar as suas palavras, nem fazer os seus próprios caminhos, mas fazer aquilo que o Senhor coloca de você fazer, e viver aquilo que o Senhor coloca de viver, para que realmente essa mortificação da carne aconteça, porque de outra forma você poderia jejuar e orar, mas talvez não fosse suficiente. Mas como a obediência é melhor do que os sacrifícios, você viver dessa forma, em comunhão com Deus, ouvindo a voz dele de manhã cedo, se apresentando para ele, para viver o dia dele, com ele e para ele, do que viver o seu dia com você e para você, isso seria um exercício maravilhoso, é um exercício maravilhoso, de renúncia de si mesmo e de preparação para o arrebatamento. Agora o que acontece é que como tem um número de pessoas que Deus ama fortemente e são filhos dele, e elas não estão totalmente desprendidas, até podem falar que estão, mas não estão, o Senhor vai mandar aflições na terra, para que as coisas aqui pareçam inúteis, sem valor, para que você perca o ânimo, para que você perca a ilusão das coisas. De alguma forma, com tudo o que está acontecendo no mundo hoje, nós ainda estamos iludidos. E nós estamos com um comportamento de autossabotagem. O que é esse comportamento de autossabotagem? É saber que Jesus está voltando e você se envolve com as coisas desse mundo para que você tente aliviar algum peso de culpa ou de medo que você tem de enfrentar ao Senhor. Isso também é uma coisa que precisa ser tirada do nosso coração, porque esse peso de medo e de culpa é que você ainda não recebeu o sangue
para cobrir todos os seus pecados de uma forma que realmente você esteja totalmente perdoado e totalmente coberto com o sangue dele, para que a carne não tenha prevalecimento. Porque eu acredito que à medida que a carne morre, o perdão aparece, a culpa desaparece, o medo desaparece. E a sensação de vida celestial, ela vai brotando em você. Então, nós teremos que viver situações difíceis para poder aborrecer a nossa própria vida, deixar determinados apegos, né? E cumprir essa palavra de renúncia. E esse levar a cruz, que está falando aqui no verso 27, é exatamente essa disposição de renúncia, mas com a situação de que você não vai mais fazer a sua vontade, mas crucificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E isso dói. Isso não é fácil. No começo, você está tão treinado a obedecer à voz dos seus próprios estímulos, da sua própria carne, que você quer fazer somente o que agrada a você e não o que agrada a Deus. E o inimigo, sabendo disso, ele mantém essa ilusão e ele vai te sugerir sempre coisas para você se entreter com esse mundo, para você achar que essa ilusão que você vive, que é essa matrix, esse mundo que você está imerso, é real. É tão real que você tem medo de morrer. Essa é a falsificação do diabo. Mas, por outro lado, existe a necessidade de você se desprender para que também, quando você retornar aqui, você retorne no reino que Deus já tem instaurado no milênio. Ou seja, você retorna para tomar posse do material do reino, e por enquanto é só espiritual. Então ele também compara aqui com aquele que edifica uma torre, né? Eu imagino que essa torre talvez seja os nossos planos e os nossos projetos, né? Então, esses planos, esses projetos que nós temos, eles vão ser derrubados. Porque também tem uma parábola que fala assim, que aquele que construiu essa casa na areia, veio a tempestade, a chuva, né, o terremoto, o furacão, e derrubou a casa. E aquele que estava na rocha não derrubou. Então, o que estava na rocha, a rocha é Even, em hebraico, que é Ab, de pai, e Ben, de filho. Então, é o pai e o filho que é a rocha. Então, aquele que não edificou sua casa em Jesus, vai ter a sua torre derrubada. Literalmente, qualquer coisa que ele construiu vai ser derrubado. E isso vai acontecer agora, a partir de agora, desde setembro, final de agosto, ano que vem, a sua torre vai ser derrubada, a nossa torre vai ser derrubada. Né? E você não poderá guerrear contra um exército, que é o exército celestial que está vindo. Né? Então, a melhor coisa que tem para você é buscar um tratado de paz. Porque o Senhor está vindo com seu exército celestial para destruir todo o mal. E você não pode estar do lado do mal. Você tem que estar do lado dele. Para você estar do lado dele, você precisa de um tratado de paz. E ele já deixou esse tratado de paz pronto pelo seu sangue na cruz, para que você possa abandonar qualquer revanche que a carne queira manifestar contra o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, certamente a carne vai querer levantar os seus soldados para guerrear contra o espírito. E isso pode ser a nossa ruína, né? De você ser destruído. Ou como também Paulo fala, né? Aquele que semeia na carne colherá a corrupção, mas o que semeia no espírito colherá a vida eterna.
E outra coisa interessante da vida eterna é que quando nós fomos colocados nesse mundo, nós estamos tão desconectados de Deus que os sonhos que a gente sonha à noite, as imaginações que a gente tem na nossa mente, que poderia ser o contato com o mundo espiritual, não é. Aí a gente despreza os sonhos, despreza as imaginações, porque acha que aquilo não tem valor. E o nosso imaginário se torna uma coisa inútil. Mas, por outro lado, o inimigo sabe que se ele der para você um imaginário que faça com que você mude seu comportamento, você vai se apaixonar por determinadas coisas que ele colocar no seu coração e na sua mente. Então, o imaginário nosso, ele tem conexão com o mundo espiritual. Só que ele está desprendido. Tá bom, irmão Moisés, não tem problema não. Fique em paz. Quando você puder, você entra nas lives. O link é o mesmo, tá? Toda terça e quinta. Deus abençoe. Então, irmãos, aqui está todo mundo usando a internet, dados móveis, né? Créditos, não sei como falar na África, mas é porque a gente também está sem internet. Então, irmãos, nós estamos numa situação que, se nós descobríssemos que tudo que a gente sofre de influência na Terra foi manipulado pelo inimigo através do nosso imaginário, por exemplo, as novelas, os filmes, os livros que lemos, as palavras que foram faladas, as coisas que foram guardadas na nossa mente e no nosso coração, fizeram para nós uma estrada que o imaginário nosso participou muito ativamente e a gente acha que não. Que aquilo que se imagina não tem influência no nosso comportamento e é o contrário. Então, sabendo que o nosso imaginário nos afeta, se nós conectarmos o nosso imaginário à nossa comunhão com Deus, a gente vai começar a ter imaginações que são as visões celestiais. Ao contrário de imaginações que sejam visões carnais e fúteis, nós vamos começar a nos sentir preenchidos por Deus e como que já ambientados pela revelação para o reino celestial. Porque o nosso espírito vai estar elevado, e nesse espírito elevado você vai ter contatos com o mundo espiritual, e isso vai trazer para sua mente, para sua alma, e vai aparecer na forma de sonhos, revelações, profecias. E nós estamos agora num momento muito crucial, que é aquele que nós queremos de receber, né? O avivamento, o reavivamento. Por quê? Porque nós estamos numa condição de esgotamento, onde os nossos esforços para ganhar um pouco mais de comunhão com Deus já não são suficientes. Né? Se a gente passar mais dias ou menos dias em oração, parece que não muda. Porque a batalha está tão grande e a gente precisa que Deus dê uma dose maior da sua presença para nós. Ou nos faça passar por uma situação onde que nós tenhamos um desprendimento tão grande em que a gente passe a viver numa camada espiritual, como aquela que eu já falei aqui, cruzou a ponte, né? Já está mais para o lado espiritual do que do carnal. E se o mundo espiritual é mais real que o carnal, então você vai começar a ter a sensação de que aqui é um sonho e que lá é a realidade. E tudo isso vai cooperar com você enfrentar qualquer dificuldade a partir de agora. Porque você não vai ter medo da morte, não vai ter medo do terremoto, não vai ter medo do furacão, não vai ter medo do vulcão, de qualquer coisa, da guerra, do canhão, da bomba, do míssil. Ora, se você já se reconhece no mundo espiritual, o que você está tendo agora é uma projeção final dos seus últimos momentos, do qual você deseja abandonar para estar com Cristo. Mas tudo isso seria tão assim, sem significado, se você não tiver o amor por Jesus. Então a nossa trajetória aqui também, além do desprendimento da carne, é o desenvolver do amor a Jesus, ao amor por Deus.
Um amor incondicional, infinito, profundo, eterno, completo. Então eu creio que toda a nossa experiência de vida terrena, que é apenas um segmento da eternidade, né? Porque a reta ela é infinita e o segmento é uma parte da reta. Então o nosso tempo aqui é um segmento da eternidade. Ele vai parecer cada vez minúsculo, como se você estivesse se distanciando e o segmento começa a ficar cada vez menor, né? É como uma paisagem ou a visão de alguma coisa que você, quanto mais você nos fazer, essa própria renúncia, porque a gente não consegue matar a própria carne. Então, para fazer isso, você precisa que o Senhor faça essa obra. E o Senhor quebrante, mude, limpe, mas você precisa apresentar o seu coração. Todo dia, toda hora. Para que a intensidade do seu desejo se torne real. Para que a intensidade do seu desejo de estar com Jesus seja maior do que a intensidade do desejo de estar com qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, ou com qualquer outra coisa. Então, para ser dos 144 mil, o requisito principal é esse. Se você está totalmente desprendido desse mundo, disposto a guerrear em favor de todas as almas que ainda estão por decidir, então você está pronto para ser transformado. Se você ainda está preso a alguma situação, eu digo isso até mesmo para mim, você precisa ser refinado. O triste para mim dessa história é que eu vim descobrir isso há tão pouco tempo. Faz 2022, né, que o irmão Geraldo começou a falar da corrida, quando eu estava na pandemia 2018, 19, 20, 21, fiquei em Brasília. Quando eu voltei a trabalhar em 2022, em março, eu já participava das lives com vocês. Aí estava o profeta João Batista lá depois comigo. Foi que o irmão Geraldo começou a falar sobre a corrida da noiva, a corrida de 144 mil. Era tão imediato e tão assim, que a igreja nunca falou isso. Eu sempre perguntei para o Senhor, né? Senhor, por que Enoque foi transladado e não voltou mais, andou contigo? Será que não tem chance da gente ser um Enoque? A outra coisa, por que Elias foi levado? E Paulo falava assim, não precederemos os que dormem. Nossa, aquela palavra me doeu o coração. Falei, caramba, a gente não pode preceder os que dormem, tem que esperar todo mundo ressuscitar para poder ser arrebatado. Ah, se eu soubesse que tinha 144 mil naquela época. Né? Aí os irmãos começaram a dizer assim, não, mas você tem que ser descendência de judaica, israelita, não, judaica não, senão o irmão Daniel depois briga comigo para falar desse vídeo. Aí eu descobri que a nossa família, pelas tradições que a gente guarda, minha mãe acende vela na sexta-feira, só varre a casa para dentro de casa, nunca para fora, tem um monte de manias, todas as manias, né, dos judeus, do povo disperso. Aí eu fui fazer um levantamento dos nossos ancestrais, descobri que o meu tataravô era judeu. Então, provavelmente eu sou da tribo de Manassés, ou de Efraim, sefardita, né, que foram os da tribo de Manassés e de Efraim que foram para a Espanha e Portugal, né, que eram sefardita. Engraçado que a palavra sefer quer dizer livro, e sefard deve ser cuidadores de livros, né? Então, a nossa família gosta muito de intelectual, de livro, né, de estudo, professor, sei lá. Pode ser. Interessante, né? Bom, eu já tinha aí uma porcentagem aí, sei lá, 8%, 10%, 20% do DNA para se fazer parte de 144 mil. Mas aí eu descobri, quando eu li lá na Cartas da Ellen, que podia ser homens ou mulheres, e não precisava necessariamente ter um DNA. Porque todos nós temos um DNA celestial que foi dado por Deus, que é o nosso espírito.
Então, a nossa cidadania celestial, ela começa antes da fundação do mundo, quando Deus criou o nosso espírito. E a cidadania terrena, ela é posterior. O que significa que se você nasceu brasileiro e depois muda para Argentina, Portugal, Espanha e vai conseguir uma cidadania lá, a sua cidadania primária é aqui do Brasil. Então, a nossa cidadania primária, ou a primeira, é a celestial, porque o nosso espírito veio do céu, foi Deus que criou. Né? Não somos robôs, sim, espíritos. Né? Temos alma, temos espírito, descendentes de Adão, né? Por isso que nessa hora é bom ser filho de Adão, né? Não ser nefilim, porque filho de Adão tem direito ao sangue e ao sacrifício de Jesus, né? Enquanto alguns parecem que não querem isso, querem ascender por meios diferentes, né? Como Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele já cancelou toda qualquer alternativa de ascendência espiritual, né? Os egípcios, os bruxos, os feiticeiros tinham um caminho, né, alternativo, né, para ascender ao mundo espiritual, né? Hoje tem gente usando ayahuasca e coisa do tipo, mas tudo isso aí não vai levar ao Pai, né? O único caminho que leva ao Pai é Jesus. Então é por Jesus que nós... Interessante que também, para aparecer lá, a gente não pode aparecer com a justiça de que estamos alguém ou alguma coisa, porque toda a justiça própria carrega a semente da serpente. Então nós temos que ser recriados, refeitos, restaurados, regenerados, gerados pela palavra. A gente não pode levar nada do velho homem. A única coisa que você leva é o seu espírito, e a sua alma reaprende a viver com Deus e para Deus. Porque todas as informações que foram impregnadas na sua mente, no seu coração, nessa vida, até mesmo as coisas boas que você pode usar como justificativo de que você é bom e por isso você merece o céu, são inúteis para Deus, porque a justiça de Jesus é excelentíssima e excede tudo, e é dela que nós devemos vestir-nos com vestes nupciais. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos sendo tolos. E aí nós vamos sofrer aqui nesse mundo. E se nós rejeitarmos o sangue de Jesus, a ira de Deus permanece sobre nós. Então o sangue de Jesus nos livra da ira. É? E o resultado da ira é a separação eterna de Deus. Eu nem consigo imaginar o que seria um ser criado por Deus, separado totalmente dele por toda a eternidade, né? Se Deus é luz, tudo que está fora da luz é trevas. Então, se uma pessoa se separar de Deus, está totalmente em trevas. E por incrível que pareça, tem alguns que já fizeram esse tipo de escolha, né? Então, Deus nos livre, né? De retroceder, de cair, de desviar, ou para a direita ou para a esquerda, ou de fazer qualquer escolha absurda. Dado que esse mundo aí vai oferecer vantagens para quem negar o nome de Jesus. Mas vantagens que o tempo vai corroer e prêmios que Satanás não vai poder dar e promessas que ele não vai poder cumprir. Porque Deus é a fonte de toda a vida, né? O inimigo é um enganador, ele faz uma simulação, mas ele não preenche o espírito, o coração. Amém? E aqui terminando, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Então nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E o sal dá sabor à comida. E o sal, ele impede que a carne apodreça, né? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, que nós sejamos realmente pessoas como sal, que salga, né? Não que fica preso dentro do saleiro, né? Sem distribuir o tempero para ir. E que nós sejamos luz, que não fica debaixo
da cama, mas que seja colocado no alto. Amém, irmãos? Então essa é a palavra. Deus abençoe a todos. Quem quiser fazer algum comentário e orar, ou cantar louvor ou um salmo, fique à vontade. Eu vou fazer um comentário aí. Louvado seja Deus, né? Que palavra maravilhosa. Revelação do Senhor que a gente pede, né? Para amanhecer hoje eu acordei tipo 2h30 da madrugada e fui dormir, já era 6 horas. E eu tava orando e conversando com o Senhor. O Senhor parece que não tá tendo lugar para mim mais aqui na Terra. Mas acaba que ainda falta alguma coisinha para quando a gente vai pensar, ainda falta alguma coisinha para ser liberado, né? Pra gente ficar solto da terra, né? Não da família, mas assim. E eu tava conversando com o senhor na oração. Falei, senhor, parece que não tá me cabendo aqui mais na terra, parece que não tem lugar para mim ficar mais. Aí o senhor falou para mim, calma, tudo tem o seu tempo determinado, o tempo certo, tudo funciona. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual que Deus, né, com a magnitude, com o poder dele, que ele sonda os detalhes, né, na hora certa, ele vai levar cada um para onde ele quer, né, a determinação dele. Então é maravilhosa essa revelação que o senhor fez, que usou o pastor Lucas aí, e é de Deus mesmo. Hoje à tarde eu estava na oração, aqui no final, aqui no quintal da casa. E aí o senhor estava falando que a palavra de Deus ela não agrada. Ela não veio para agradar homens, porque quando Jesus veio para cá, ele veio para desprender a gente das coisas, né? Das coisas terrenas, não por mérito, né? Mas é porque Deus é amor. Então ele veio para liberar nós do pecado, da justiça, de todas as coisas terrenas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. É uma dádiva de Deus por amor. Amém? Então, assim, eu creio que ainda falta alguma coisa, né? Por isso que ele não levou nós ainda, mas já está bem próximo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Pois é. Lucas, essa explicação aí dos 144 mil, eu perdi essa explicação. Esse negócio de 144 mil não é da Testemunha de Jeová? Eu perdi essa explicação. É da Bíblia. O Testemunho de Jeová é uma das igrejas que mais fazia propaganda, mas é da Bíblia. Os 144 mil são os frutos primeiros que se amadurecem, porque a terra é comparada a uma colheita de Deus, né? Uma agricultura de Deus. Nós somos plantação de Deus. E naquela época da antiguidade, os primeiros frutos eram levados para o templo para começar a colheita. Então, os 144 mil vão ser levados diante do trono de Deus e depois vai vir a colheita que nós tirando nós daqui da terra. E os 144 mil, eles já são transformados em corpos incorruptíveis, né? Ou pelo menos em corpos superiores, né? Como o corpo de Adão, quando Deus o criou. E eles vão trabalhar para proteger as pessoas na tribulação, nos livrando, né? Junto com os anjos, de um lado para o outro, para que quando chegar o arrebatamento, as pessoas possam partir. E ainda eles ficam aqui na grande tribulação, subindo e descendo do céu, para pegar alguns respingos da colheita. Pessoas que ainda vão resistir ao anticristo, a besta e o falso profeta, e vão ser torturados e eles vão voltar aqui para socorrer. Então eles fazem parte do exército celestial, e vão executar os juízos de Deus também. E os 144 mil têm um perfil de guerreiro, e são frutos já maduros, que pessoas que já não querem mais essa vida. E eles já têm uma dimensão espiritual de comunhão com Deus muito mais intensa.
portanto, estão preparados para serem transformados. Eles vão receber a dimensão espiritual de ver os anjos, todo dia, toda hora, né? Não é que nem visão, revelação. Eles vão ver o mundo material junto com o mundo espiritual e vão ver os demônios também. Então, eles vão poder guerrear com instruções específicas, porque nós, quando nós estamos em nossas guerras espirituais, nós somos tentados, mas nós não vemos quem nos tenta. Não vemos o mal, não vemos quem nos defende, não vemos os anjos de Deus. Aqui e acolá que Deus dá um sonho, uma revelação, mas os 144 mil vão ganhar essa amplitude, né? Espiritual. E aí, depois que a noiva foi arrebatada, não acho que é no meio da tribulação, né? Que depois começa a grande tribulação, eles vão ficar subindo e descendo para socorrer as pessoas até que Jesus volte em cavalos brancos. E 144 mil não são judeus, literalmente falando, são pessoas escolhidas por Deus, que se prepararam, se dispuseram, né? E ganharam essa prerrogativa de participar do reino celestial já agora. Então, por isso que eu falei que Enoque e Elias representam aquele grupo de pessoas que vai ser transformado antes. Então, aquela palavra que eu dizia que Paulo falou assim, não precederemos os que dormem em Tessalonicenses, que eu ficava com raiva, porque eu queria ir logo embora. Então, existe uma solução que é participar de 144 mil. Embora ganhe mais prêmios, mas também ganha mais responsabilidade. Ah, entendi. Entendeu? Ah, estamos escolhidos. Então a cobrança é maior. Só que já vem de corpo transformado, ele pode aparecer, por exemplo, se eu for dos 144 mil, eu posso aparecer em casa com essa carinha aqui, ou então eu posso aparecer com uma cara de anjo, transformado, igual Jesus quando transfigurou. Porque aí vai ter alguém na família que não vai acreditar. Aí eu falei, não. Aí Deus vai falar assim, ó, aparece transformado aí, que é para ele cair no chão e acreditar. Ah, entendeu? entendi. Uhum. Então vai tirar dúvidas. Porque as pessoas estão tão cegas que elas acham que todas as promessas de Deus não são reais. São tão carnalizadas que elas estão acreditando mais no mundo do que na palavra de Deus. Então, por isso que estão sem fé para o arrebatamento. Porque o Senhor Jesus falou para Eren que tem gente que não tem fé nem para ser arrebatado. Então, precisa morrer, ser levado para o céu pela morte. Então, tem que morrer antes de doença, de enfermidade, porque eles estão sem fé para ser arrebatado. Mas Deus a ama e não quer que ela vá para o inferno. Então, elas não têm um costume de ter um contato com o mundo espiritual intenso. Se uma vida carnal intensa e uma vida espiritual medíocre. Mas Deus a ama e não quer que ela se perca. Então, Deus vai permitir que ela passe por alguma coisa. Então, a partir de agora, quem estiver com o Senhor Jesus Cristo e que morrer, não é para ficar triste, porque Deus está tirando antecipadamente para que não se perca. Se morrer de peste, de terremoto, de furacão, e está com Jesus, o importante é estar com Jesus. Não fique triste. Eu já não chorava quem partia com Jesus, agora é que eu não vou chorar mesmo. Só chora com quem perde a sua alma. Porque aí já, né, que podia ser feito não foi feito, né, a pessoa não aceitou. Então, o importante não é como você entra nesse mundo. Você pode entrar no morro, na favela, na barriga de uma mãe, na África, na barriga de uma mãe na alta sociedade. O importante é como você sai daqui. Sai com Jesus ou sai sem Jesus? Não é? Se morreu de acidente de carro, se o avião caiu, se foi o Covid que pegou você, não. O importante é como você sai. Você sai vivo espiritualmente ou você sai morto espiritualmente? Você vai sobreviver à morte ou você vai morrer na morte? Isso é o que importa. Entendi. Que importa. E o que acontece também, lá na escola, semana passada, eu estava conversando lá, o pessoal tocou no assunto lá,
Sobre o espiritismo, que agora o espiritismo tem pessoas que acreditam em Jesus. Diz que tem uma linha que acredita em Jesus. Eu digo, mas eles acreditam na reencarnação? Porque Jesus Cristo não é reencarnação. A Bíblia está mudada. A Bíblia já foi, a Bíblia foi toda reescrita, tudo mudado. Essa conversa é velha. Aí eu falei assim, mas... Aí eu falei, deixa eu só concluir. Eu falei assim, não, mas eu acredito na Bíblia original, do latim lá, do original lá. Aí eu digo, com essas novas ideias aí, tá cheio de Bíblia mudada mesmo, essas novas ideias aí que tem, que agora existe todo tipo de casamento, essas novas Bíblias aí, existe com essas novas ideias, eu acredito lá na outra lá das origens. Aí eu saí da sala. É melhor sair. Porque essas ideias, elas enfraquecem a fé, elas impedem você de tomar posse das promessas de Deus. Os espíritas sempre acreditaram em Jesus, mas eles acreditavam em Jesus como mestre, e não como verbo que se fez carne, verbo de Deus, que está escrito em João, filho de Deus. E eles acreditam que a justificação deles é por boas obras, e não pelo sangue de Jesus. Então tem uma diferença aí. Nós temos que ser justificados pelo sangue, as boas obras é consequência do amor e da presença do Espírito Santo em nós, e não o contrário. Nós não conseguimos ganhar o céu com boas obras, nós não pagamos nada no céu, nenhuma obra é suficiente para pagar um tijolo do céu, vamos dizer assim. Então, quem foi que nos comprou foi o sangue de Jesus, e pelo amor que nós temos por Deus e pelo próximo, pela presença de Deus em nosso coração, é que nós fazemos boas obras, é invertida a situação. A outra coisa que o Espírito tem, quem pratica o Espiritismo tem, é o seguinte, que a Igreja Católica, ela vetou para os católicos o mundo espiritual. Ninguém sabia nada, católico era ignorante do mundo espiritual, e da Bíblia também, porque é só o padre que lia. E os espíritas começaram a fazer estudos espiritualistas, mesa branca, consultar espíritos, porque eles achavam que o mundo espiritual era real. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista de um despertamento de que é real o mundo espiritual, o espírita está mais próximo de entender as coisas do que o incrédulo. Porque o espírita sabe que o mundo espiritual existe. E os outros não, só vê o material. Mas o problema do espírita é que ele precisa se arrepender, crer no sacrifício de Jesus e saber que a justificação dele não é por obras e que as obras que ele faz vão ser recompensadas, mas o principal para chegar lá e receber a recompensa é ter o sangue de Jesus cobrindo seus pecados. Porque não existe ninguém que se aperfeiçoe por si mesmo. E as pessoas espíritas vivem um peso, uma carga muito pesada de obras, né, para se manter espiritualmente bem, né? Sendo que toda boa obra foi feita por Jesus, e nós nos mantemos na presença de Deus pela comunhão e pela fé, né? Nós não deixamos de atender o próximo, não deixamos de cuidar dos animais e assim por diante, da natureza, mas é confiando no sangue de Jesus, no sacrifício dele. Pode falar, profeta. Hoje eu fiquei dentro da Igreja Católica porque durante o momento lá que eles pediram para rezar, né, pela Maria lá que faleceu, Maria Badia. E aí o pastor ministrou a palavra lá do Salmo 23, pastor não, o padre, né? Só que eles ministram lendo, né? Eles não falam igual Davi. Porque Salmo 23, Davi estava conversando com o Senhor, né? Porque não, mas o Salmo 23 lá é o 22. Lá é alterado. Uma vontade diferente. Sim, mas só que eles não falam conversando com o Senhor, igual a gente fala. Eles falam lendo a palavra, tipo assim, fica vazio, né? Não fica falando com Deus, né? Diferente. Tá bom. Exatamente.
Sim, aí, Lucas, aí eu tinha até falado, aí eu falei com ela, expliquei sobre, né, o sangue de Jesus, expliquei que aquele que crê que Jesus vem em carne e sangue, morreu e ressuscitou, né? Aí eles ficaram calados. Aí eu fui sair depois, porque depois eu tive que sair mesmo, aí eu saí de forma educada, né? Mas a cegueira está muito grande mesmo, assim, o espírito a tendência de o espírito pessoas que estão achando que a Bíblia foi alterada desse nível aí que eles acham, né? E que eles não podem confiar mais, vão ser enganadas. E as pessoas que acham que a sua espiritualidade depende do seu esforço e não da fé em Jesus, quando aparecer extraterrestre, qualquer ser que venha do mundo espiritual se materializar, vai enganar também. Porque os seres espirituais que aparecem, eles rejeitam o sangue de Jesus. Então tem que fazer o teste. Se você confessa, né, quem perguntar para o anjo que aparecer para você, se ele falar que é Miguel, Rafael, Gabriel, Salatiel, seja o que for, você pergunta. Ele confessa que Jesus vem cá. Se ele não confessar, ele está me imitando. Até o Gabriel e o Rafael devem estar com raiva dele. Ele está imitando ele. Entendeu? O Uriel falou para a Erin, a Erin falou assim, Uriel, tem uma mulher lá na Terra que canaliza você. Aí ele virou e falou, eu não, que isso, tá louco. O próprio anjo falou que não tinha nada a ver com essas conversas. Então tem que tomar cuidado, porque eles vêm, aparecem de veste branca, conversa com a pessoa, mas se você fizer o teste, vai aparecer o demônio. Então se livra disso. Quem quiser, aconselhe as suas amigas. Eu tinha uma menina, uma colega minha de faculdade, e ela andava com o guia dela para todo lado. Ela virou para mim, eu pregando o evangelho para ela. Eu fui almoçar no restaurante da universidade, eu pregando o evangelho para ela, falou assim, Lucas, eu ando com meu guia para todo lado, eu vou fazer prova com meu guia, o meu guia me ajuda em tudo. Eu falei, olha, eu também tinha um monte de guia. Eu nasci com um monte, se fosse para ter guia, rapaz, eu era o caboclo mais rico do mundo. Que quando expulsaram de mim, era R$1 por demônio, eu ia ficar rico. Passaram um dia inteiro expulsando. Então, eu falei assim para ela, ó, sabe o que eu fiz com meus guias? Eu falei assim, ó, vou passar pela cruz de Cristo. Eu vou aceitar o sacrifício de Jesus e crer na morte e ressurreição dele, e cobrir a minha vida com o sangue dele. Se algum de vocês atravessar para o outro lado, continua comigo. Se não atravessar, pode ir embora. Que é tudo demônio. Então, quem não confessa que Jesus veio em carne e morreu na cruz, os espíritos que não confessam, são demônios disfarçados de anjo de luz. Então, esse é o problema do espiritismo. Quando a gente tem que fazer uma viagem, a gente tem que ter segurança que o ônibus vai levar você lá. Se você entrar no ônibus errado, você vai parar no lugar errado. Os portugueses pegavam os espanhóis portugueses pegavam os africanos, convidavam para entrar dentro das galeras das embarcações marítimas, e na hora que eles entravam lá, trocavam espelhos e colocavam miçangas nele, eles ficavam tudo envaidecido com aqueles presentes. Quando eles entravam dentro das caravelas e tal, ele vinha parar na costa do Brasil e já era feito escravo dentro do navio. Então, uma vez eu fui numa palestra lá em São Carlos, que eles iam fazer viagem astral. E o cara foi explicar a viagem astral, preparou umas camas lá atrás do auditório. Aí eu perguntei para ele assim, me diga uma coisa, meu amigo, se os espanhóis e portugueses enganaram os africanos, quando eles entraram dentro desse barco aí, eles se tornaram escravos, vieram para o Brasil, gente foi enganada, foi transformada em escravo, deixou a família lá e foi escravizada aqui, nunca mais viu os parentes. O que você me garante aí que esse caboclo aí que vai me levar nessa viagem astral não vai me escravizar? Aí, né, tinha alguns irmãos da igreja naquela palestra, foi feita no teatro na Casa da Cultura, né, em São Carlos. Aí ele falou assim, para se sair da minha pergunta, né, ele falou assim, não, mas tem leis espirituais. Aí o rapaz lá atrás falou assim, se tem lei, tem juiz. Quem é o juiz? Aí virou uma bagunça.
Aí virou uma bagunça, porque deu uma controvérsia muito grande, eles não sabiam explicar as coisas. Aí não teve viagem astral naquela noite, e graças a Deus eu pude esclarecer ali que as pessoas iam entrar numa barca furada. Porque eu já fui abduzido também, eu sei como é que é esse negócio aí. O que acontece? Aí ele começou a falar mal da Bíblia, começou a xingar Noé, começou a xingar a Bíblia, porque não tinha mais argumento, né? A palestra se encerrou ali, e era na Casa da Cultura, né? A prefeitura, junto com a Sociedade Espírita, deve ter promovido aquela palestra. Então, naquela época, a Nova Era estava bem forte, começando, e estavam promovendo muita viagem astral. Tem gente que toma ayahuasca para fazer viagem astral, tem gente que faz um monte de tratamento aí. Se Deus te levar em um arrebatamento, amém. Senão, não força não, porque você entra num barco errado. E aí você vai ser enganado e não vai... Depois de entrar no coração, para sair, é duro, hein? Você vai achar que tá certo e vai achar que os outros tá errado, porque enganou o coração. Faz da oração aí, quero fazer uma palavra. Amém? Amém. Acho que eu vou para terminar, hein? Tá bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, a vida espiritual, você só tem uma, então você não pode se arriscar, né? Tem que voltar para Deus. Então, se você... A gente não tem 7 vidas, né? Não é que nem gato, né? Então, tem que conferir quem é o Salvador verdadeiro, né? Eu sempre achei que o mundo espiritual existia desde criança, mas eu nunca me arrisquei fora de Jesus, não me arrisco em nada. E olha que eu sou bem desconfiado. Começa a falar comigo, eu começo a perguntar se é Jesus mesmo, se não é. Pode falar, pastor Júnior. Amém. Então, é como o pastor Lucas falou, as coisas têm que ser guiadas pelo Espírito Santo, né, pastor Lucas? As coisas têm que ser guiadas pelo Espírito de Deus, né? Se a gente tentar fazer do nosso jeito, vai dar errado. Porque o nosso ego, o nosso eu tem que estar preparado, né? Para Deus liberar os dons, né? Então, Deus, porque a gente sabe que a unção, ela traz responsabilidade, né? A gente vai dar conta mesmo, sabe? A gente vê lá a questão do... né? A gente vê aquela parábola dos talentos, né? Que a um foi dado tanto, outros tanto, mas todos deram conta, né? E uns multiplicaram, o outro escondeu, né? Então a gente tem que fazer as coisas assim, guiado pelo Espírito Santo, né, pastor Lucas? Assim, Deus que vai realmente permitindo as coisas, né? Não é do nosso jeito, não é? Se a gente fizer do nosso, a gente tá fazendo pelos, sabe? Aí é que entra a questão das trevas, né, pastor Lucas? A questão da bruxaria ou qualquer outra coisa, que daí você libera um poder, sabe, pro teu ego, né? Aí você vai se perder no teu ego, né? Você não precisa negar o nome de Jesus, basta desviar o foco, dar o foco. Exatamente. Porque daí você vai fazer as coisas do teu ego, do teu jeito, você só vai fazer besteira, né? Agora a gente tem que ser treinado mesmo pelo Espírito Santo, no deserto, nas aflições mesmo, né? Aprender a obedecer, a discernir a voz de Deus muito bem, sabe? Não é assim, Deus ele não, né? Ele faz as coisas ordenadamente, né? Então tem gente que tem capacidades espirituais que vêm do nascimento. Eu, por exemplo, eu já tinha capacidades espirituais que vinham do nascimento. Ninguém guardava segredo de mim dentro de casa. Minha mãe e meu pai pensavam que guardava segredo de mim. Eu sempre ficava sabendo, alguma coisa sempre me contava. Então, veja só. A gente tem que trazer tudo em obediência a Jesus. Mesmo que você já tenha alguma qualidade espiritual, algum deles que Deus purifica e vai usar você, né? Mas se você for de prontidão
usar suas capacidades espirituais, que já vêm da natureza. Porque tem gente que não tem, né? A gente nasce meio tábua rasa, não tem nada espiritual. E tem gente que já nasce com capacidades espirituais, como eu já nasci. Então eu entreguei tudo na mão de Deus, para cobrir com o sangue de Jesus, o que não era de Deus fosse removido, e o que era de Deus, o que podia ser santificado e purificado, fosse aperfeiçoado, né? Então a gente tem que fazer isso, porque só tem um Salvador e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E ele é por meio da morte e ressurreição que nós vamos. E outra, o caminho do céu não entra pecado. Então, se você subir ao céu agora, com ayahuasca, com meditação transcendental, você vai ser expulso, porque lá não entra pecado, então você precisa estar purificado dos pecados. Como é que você vai purificar se você não recebeu o perdão de Deus através do sangue de Jesus? Mesmo que você vá no céu. Você vai passear lá, mas vai ser enxotado, porque lá não entra pecado. Talvez nem chegue nem na porta. Então, isso é complicado. Tem gente que não tem visão espiritual nenhuma de nada, porque é totalmente materialista. Mas tem gente que já tem uma percepção espiritual, mas precisa se submeter a Jesus. Tá? Ele é o Senhor e Salvador. Então, não tem outro. E o mundo, e a vida espiritual é uma caminhada, é uma construção, né? Não é do dia para a noite. Fala, pode falar. Não, sim, é sobre essa questão mesmo do Espírito Santo vai abrindo o entendimento, a gente vai ler na Bíblia, sim, aí eu percebo que as coisas estão mais claras para mim espiritualmente, as coisas estão mais claras, mas uma perseguição, assim, eu percebo o mundo está muito tenso, o mundo está muito tenso, todo mundo muito tenso de tudo, espiritualmente, emocionalmente, e a perseguição é muito grande nos ambientes, assim, né? É isso aí. Você ainda vai continuar alguma coisa que eu vou precisar? Não, já vamos orar. Ora para nós, profeta, para mim. Aí o pastor que está para a gravação. Aí o pastor Jones para a gravação aí. Amém, glória. Eu estava deitado aqui, aí veio para mim ler uma palavra do Senhor, e aí eu acabei que eu levantei, né? Eu sentei, que se não vai dar para mim falar uma palavra do Senhor deitado, né? Amém? O Senhor me tocou aqui para a gente falar justamente sobre os Salmos, né? Salmo 23, Davi era pastor de ovelhas. A ovelha, quando você pega ela, quando ela vem para você, ela tá cega, né? Ela não tem percepção. E quando ela vem para você, ela aprende a te seguir, a sua voz, o seu cheiro, né? E quando o Senhor veio para Davi, convenceu ele, e ele entendeu o que Deus queria com ele, que ele fosse pastor, e aí ele começou a escrever as palavras, né? O discernimento. Então a palavra do Senhor fala em Salmo 23, fala assim: o Senhor é meu pastor. Salmo de Davi, amém? Fala assim, o Senhor, assim Davi conversando com Deus, né? Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Quando eu estiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Prepararás para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? É para você ver, né? A gente não teme a morte, não tem medo da morte, né? Amém. Porque o Senhor vai levar nós para o eterno. Amém? A palavra do Senhor não foi mais ou menos em cima disso daí? Então, quando eu pedi para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu queria falar uma palavra. Ele falou assim, então, fala aí, Salmo 23, e vai servir para as nações, isso aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode parar a gravação aí. Aí fica por sua conta.